Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado federal pelo PSB, Júlio Delgado, ele que é o líder do PSB na Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Prazer estar falando com você e com a Adelma aí. Prazer é nosso. Bom, deputado, a gente quer falar com o senhor, obviamente, a respeito desse assunto que de ontem para hoje está movimentando muito a política mineira, que foi essa intervenção nacional do PSB e a retirada da pré-candidatura ao governo de Minas pelo PSB do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Lembrando que o deputado Júlio Delgado ocupa no PSB em Minas Gerais um plano contrário, uma ala contrária ao do ex-prefeito Márcio Lacerda. Primeiro, eu pergunto para o senhor como é que o senhor viu essa decisão, uma vez que ela causou uma espécie de furor aí com o ex-prefeito Márcio Lacerda. Olha, Rodrigo, primeiro, bom dia, um prazer estar falando com você novamente. Com a mesma surpresa que vocês receberam aí. Eu ontem peguei um voo de 11h30 que atrasou meio-dia em Confins aí para vir para Brasília. Bateu um encontro com o presidente Siqueira, que tinha me chamado, porque não tenho problema pessoal com o Márcio Lacerda. A gente estava defendendo o que foi feito na reunião e o pessoal da empresa de vocês acompanhou, que nós priorizássemos a chapa de deputados federais e estaduais do partido em uma coligação que fosse boa para que a gente pudesse entrar, que essa era a prioridade nacional, essa é a prioridade do partido também nacional. E nós estávamos aí balançando na possibilidade de ter uma aliança com o PMDB, que a gente não queria, porque ela era ruim para nós, de fazer uma aliança com um partido que tem 14 deputados estaduais e que tem 7 deputados federais. E eu estava vindo a Brasília para conversar isso com o presidente nessa reta final de convenção. Quando eu cheguei em Brasília, às 14h, passei aqui no apartamento para poder trocar de roupa e encontrar com o presidente, fui comunicado pela secretária do partido, aqui em Brasília, da sede nacional, que o presidente tinha desmarcado a agenda comigo, porque ele tinha ido a Recife e depois a Belo Horizonte, e não me falou por quê. Eu fiquei sabendo pela imprensa que ele estaria reunido com o Márcio, que ele teve essa conversa, e daí tudo, aí sim, eu fiquei sabendo aqui em Brasília, que tinha tido uma decisão nacional que unificava o partido a nível nacional, que a gente estava muito dividido com relação à questão do apoio nacional, porque existe uma ala que queria apoiar o Ciro, outra ala que queria apoiar o PT, e uma ala para poder fazer esse meio entre todos que defendia a neutralidade, que é muito ruim para o partido, mas era a realidade que nos colocava naquele momento. Que o partido tinha unificado uma maioria em torno da neutralidade e que, com isso, o PT, lá em Pernambuco, tirou a candidatura da Marília Reis, uma decisão do Diretório Nacional do PT, e que ele estaria comunicando aí que, em função disso, o PT, que antes pedia o apoio formal ao candidato dele a nível nacional, aceitou a neutralidade do PSB e ofereceu a retirada da Marília, que era pré-candidato do PT lá em Pernambuco, para manter o apoio ao Paulo Câmara, que é nosso governador, desde que a gente retirasse o Márcio aí, e o Siqueira teria ido aí com essa tarefa. Então, fiquei tão surpreso quanto vocês, que eu vim para Brasília para tratar de um assunto. Quando eu cheguei aqui, eu vi que o que estava sendo tratado era outro assunto, que aí está tomando as ordens e que realmente muda o cenário político eleitoral de Minas para essas eleições. Mas bom dia, deputado, mas qual o posicionamento do senhor em relação a isso? O senhor acha que foi a decisão mais acertada, levando em consideração o que alega o ex-prefeito Márcio Lacerda de que ele conseguiu construir a muito custo uma terceira via aqui no estado e que seria uma tentativa de acabar, né, com essa polaridade que existe há muitos anos aqui, PSDB, PT, uma possibilidade de 8 partidos fecharem apoio com ele e mesmo assim o PSB optar por não apoiar a candidatura dele? O que é que a opinião do senhor foi a mais acertada para o partido? Primeiro, dizer que não tinha esse apoio desses 8 partidos que era prolatado. Segundo, dizer que ele construiu a terceira via, assim como o Rodrigo Pacheco tenta construir também. Eu vejo uma forçação de barra de alguns setores que querem colocar o Márcio como a única opção de terceira via. E o Rodrigo Pacheco, que é nosso colega deputado aqui, é pré-candidato a governador, construía também, e eu sempre defendi que nós deveríamos ter uma terceira via só.
sempre defendi isso. O Márcio sabia, e todo mundo também sabe, que até essa semana, quando na terça-feira o Márcio soltou uma nota tirando o seu nome de apoio à vice-candidatura à presidência do Ciro, ele enfraqueceu a tese do Ciro internamente. Porque se nós viéssemos para a convenção aqui em Brasília, com o nome colocado, como o nome do Márcio, para vice-presidente, eu fiz uma carta a respeito, dizendo que ele deveria ter uma terceira via em Minas, e o Márcio se colocar como um nome mineiro, para a gente ter um nome para defender. Apoio ao Ciro, e nós iríamos para a convenção, com o indicativo do Márcio Lacerda de vice. E isso foi tendo durante todo esse período. Quantas reuniões e quantas conversas com vocês, na rádio e nos jornais, o Márcio dizia que poderia ser tanto governador quanto vice-presidente, candidato a vice-presidente. E que isso era uma possibilidade dele. Eu achava que ele deveria definir isso, que isso seria bom para que a gente pudesse vir para a convenção e defender um nome que eu sou contra a neutralidade. Eu achava que a neutralidade era muito ruim, e acho que é muito ruim. E que a gente deveria ter um nome e um mineiro para vir apresentar a convenção e defender a tese de apoio ao Ciro. Ele, terça-feira dessa semana, não foi longe, ele fez uma carta retirando aí sim a possibilidade de ser candidato a vice. E aí foi em cima da hora, quando essas coisas também estavam sendo costuradas. O Márcio e todos os militantes do PSD, como vocês da imprensa, sabem que há mais de 3 meses essa tese da reciprocidade existe. Isso não é uma coisa nova. Isso não aconteceu ontem, nos pegou de surpresa, porque foi em cima da hora. Mas essa questão de Pernambuco com Minas já foi noticiado por vocês há 3 meses atrás, seja que for buscar os jornais, que existia essa possibilidade disso acontecer. Fico surpreso, acho que essa não é a melhor saída, mas acho que a melhor saída teria sido se a gente tivesse encontrado um ponto de convergência em cima das intenções. Deputado Júlio Delgado, eu pergunto para o senhor o seguinte, diante dessa afirmativa que o senhor faz, de que o ex-prefeito Márcio Lacerda, ele deveria ter mantido essa possibilidade de ser vice do ex-ministro Ciro Gomes, pelo menos até a convenção nacional do partido, o senhor acha que foi um ato de inocência dele, alguma coisa do tipo? Não, eu não coloco que foi um ato de inocência, eu estava ciente disso que estava acontecendo. Depois que nós tivemos uma reunião na última segunda-feira, uns 10 dias atrás, para poder articular isso, nós deixamos claro que a prioridade do partido era a questão da chapa proporcional e que era importante o Márcio encontrar um caminho, só que aí eles resolveram esticar a corda e tensionar, e aí o Márcio, eu acho que aí uma avaliação da sua equipe equivocadamente, retira o seu nome de serviço, tira o apoio ao Ciro e faz com que o partido nacionalmente caminhasse para a neutralidade e deixa aberto essa possibilidade que aconteceu. E todo mundo sabe que as articulações políticas são feitas nos diretórios nacionais, e o PT fez o deles, e o PSB que tem, lógico. Aí é uma questão de máxima. Para todos os dois partidos, é muito mais importante manter o que tem, e Pernambuco, para nós, tem uma simbologia muito grande, porque representa São Paulo economicamente para o Brasil, representa Pernambuco para o PSB. Lá é a terra de Arraes, de Eduardo Campos. O legado dele está sendo tocado com o nome de Paulo Câmara. Isso teria um peso. E todos sabiam desse peso. E o Márcio sabia desse peso. Era para ele ter medido isso, e talvez a gente tenha ido com a candidatura que nos unificasse. E eu sempre defendi que nós apoiássemos o Ciro com o Márcio de vice-presidente. Isso não aconteceu, infelizmente. Deputado, então nessa altura do campeonato, né, o senhor acha que ainda é interessante para o partido, é interessante para o PSB, por exemplo, que o ex-prefeito Márcio Lacerda, que já disse que não vai aceitar a candidatura ao Senado, que é o que teria sido ofertado para ele para desistir da candidatura ao governo, seria interessante para o PSB que ele tentasse costurar ainda essa possibilidade de sair como vice do Ciro Gomes? Eu acho que agora, com a decisão do partido que caminha para a neutralidade, fica mais apertado, mas eu não acho que nada é impossível. A gente tem que ver essas possibilidades. Eu acho que na Convenção Nacional, a tese da candidatura de apoio ao Ciro perdeu força. É isso que nós estamos discutindo aqui. A gente conversa com os outros estados, a tendência é de neutralidade, mas isso é uma coisa que pode ser trabalhada, porque essa era a figura do Márcio, o desejo dele de também poder ser senador, essa construção partidária de quem
tem uma vida no partido há mais tempo, convive com isso, sabe da força disso. O Márcio sempre soube do peso de Pernambuco em cima do PSB e que isso podia ser possível acontecer. Eu acho que foi um equívoco, volto a dizer, de avaliação, se a gente pudesse ter levado isso um pouco mais à frente. E na terça-feira, quando ele tirou o nome dele, isso deixou margem para que essa questão da neutralidade avançasse a nível nacional. Deputado Júlio Delgado, que é o nosso convidado aqui no Café com Política de hoje, falando conosco por telefone, ao vivo, direto de Brasília. O deputado, diante de tudo isso, o senhor falou logo no início aqui da entrevista que houve uma certa forçação de barra por parte do grupo político do ex-prefeito Márcio Lacerda ao anunciar, alardear que já teria aí 8 partidos compondo com ele uma eventual chapa ao governo de Minas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor pra gente o que é que foi essa forçação de barra e quem de fato estava ou não estava com o ex-prefeito Márcio Lacerda, uma vez que a gente já tinha até informação de bastidores que o presidente da Assembleia, Adalcléver Lopes, seria o candidato a vice na chapa de Márcio Lacerda. Amigo, isso foi avisado na reunião de segunda-feira para todos, com a presença do Márcio, com a presença dos deputados estaduais, com a presença dos pré-candidatos. O PROS e o PDT, com a questão do Ciro, não sei agora, indo para a neutralidade que o PT ficaria, mas o PROS e o PDT estavam mais encaminhados mesmo. Agora os outros, era uma especulação que estava sendo colocada. E eu vim a Brasília porque nós não iríamos fazer coligação com o PMDB. Isso não iria acontecer. Os aliados do Márcio que colocaram e prepararam isso sabem que o partido não ia aceitar essa aliança. O PMDB de Minas é o que representa de pior das viúvas do Cunha. Nós lutamos aqui 2 anos pelas denúncias do Temer para agora apoiar o partido do Temer. Eles sabiam que essa aliança não ia sair. Isso foi dito por mim lá na reunião. Todos ouviram. E eles estavam bancando como se isso fosse avançar. E todo mundo sabe que o PRB, que o PV e outros acompanhariam o PMDB. E não teríamos... A minha vinda a Brasília foi para tratar porque o presidente Siqueira, antes com o Márcio candidato, me garantiu que nós não iríamos fazer coligação com o PMDB. Então eu vim aqui para ter isso certo dele, para a gente ir para a convenção. Criaram uma ilusão falsa e passaram para vocês, para todos da imprensa. Nós não iríamos fazer coligação com aquele que fez o Brasil estar nessa situação. Não tinha como eu caminhar na campanha numa chapa proporcional com os mesmos que proporcionaram isso, não é? Ao Brasil, com o Temer, seus aliados que estão na cadeia, e um partido que teve o tempo todo do lado do Pimentel. Como é que o Márcio para a campanha com o discurso de Minas tem jeito com um partido que ajudou a acabar com o Estado? Um partido que esteve sempre junto no governo, que teve todos os cargos, que compartilhou 60% na estrutura do governo. E agora vem falar que essa era uma boa companhia para a eleição? Essa é uma conversa que não pega. Essa é uma conversa que não tinha cola aqui. Então estava sendo vendido aí o que eles não teriam. Em momento nenhum, isso foi uma coisa clara. Estava sendo vendido que estaria, que ele tinha o controle disso. Nunca teve. Tanto não teve que até a possibilidade de retirada foi colocada e foi levada a ele com a oferta de ser candidato a senador. Não está ainda definido que a retirada dele vai ensejar apoio a A ou B. A retirada dele foi uma determinação do partido nacionalmente. E eu fui pego de surpresa como vocês. Agora, não fui pego de surpresa, nem eles foram, que nós não teríamos aliança com esse campo que o PMDB encabeça e estava sendo preparado tão fortemente aí em Minas Gerais. Mas, deputado, se o discurso é o que tem que trazer o que é melhor para Minas, o senhor estava falando aí agora do PMDB, que andou junto com o PT. Sim, o PT é que está hoje na administração do governo, que está passando por muitas dificuldades, e agora o PSB resolveu apoiar essa candidatura que está aí, que é do Pimentel, que inclusive não está conseguindo se fortalecer exatamente por causa das dificuldades que está passando no campo administrativo, salários atrasados. Não é um pouco contraditório isso? Contraditório da parte deles. O PMDB esteve no governo até ontem. Todo mundo sabe quem tinha os cargos da CEMIG, secretarias e quem ainda determina algumas ações dentro do governo de Minas Gerais. O PMDB que proporcionou isso. Quando houve o rompimento da parte das viúvas do Cunha aqui de Brasília, em Brasília com o impeachment da Dilma,
É bom lembrar que em Minas o PMDB continuou no governo, atrelado ao PT, falando que Minas era diferente, compartilhando o governo. Agora o Márcio queria se aliar a esse partido que ajudou a fazer tanto mal. Acho que uma questão de apoio ainda não está definida, depende de convenção, depende de aceitação da Nacional, depende de onde que foi essa articulação, que eu volto a dizer você, eu não sei, porque eu estava aqui quando se tratou da questão de se retirar a Marília lá e se retirar o Márcio em Minas, até porque o PT de Pernambuco também ainda não definiu se vai apoiar a candidatura do Paulo Câmara. A contradição é de quem defendia uma aliança com quem tanto fez num governo, mostrando que tinha jeito, como tinha jeito com o PMDB, que teve nesse governo durante todo esse período, que parte dessas mazelas que você falou aí tem responsabilidade no PMDB. É assim que o Márcio ia mudar Minas Gerais? Deputado, a gente está chegando ao fim da entrevista, eu vou até pedir uma resposta mais objetiva para o senhor, mas não dá para a gente encerrar sem perguntar isso. Quais são agora, na sua opinião, os próximos passos que o PSB de Minas tem que tomar, agora tem que dar para disputar as proporcionais? E o senhor acha que é reversível essa situação do ex-prefeito Márcio Lacerda? Eu continuo aqui focado na construção de uma aliança proporcional, para que o PSB possa manter os 3 deputados que fizemos há 4 anos atrás, federais, os 4 deputados estaduais que fizemos há 4 anos atrás das eleições e manter-se grande. Esse é o intuito. A questão da reversibilidade vai ser dada pelo tom que eles estão colocando em cima da decisão do Carlos Siqueira e até, de certa forma, injusta e indiretamente a nós, que não tem menor culpa nisso aí, porque nem em Minas eu estava. É uma tremenda culpa que não é nossa, que a gente está carregando nesse momento, quando o meu objetivo é construir a chapa de deputados federais e estaduais do PSB. Muito bem, deputado federal Júlio Delgado, líder da bancada do PSB na Câmara dos Deputados em Brasília, conversou conosco aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua disposição de conversar conosco hoje, deputado. Um prazer estar falando com vocês. Agradeço aí a Dalma e você, Rodrigo. Obrigado. Muito bom dia, deputado. Obrigada. Só lembrando, Delma, que nós tentamos desde o fim da tarde de ontem, também durante toda a noite, conversar com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Foi procurado por meio da assessoria de imprensa dele, para que hoje também pudesse estar aqui no Café com Política. A assessoria acabou não respondendo, se manifestou em nota ao jornal O Tempo. O ex-prefeito também foi procurado no WhatsApp particular dele, mas também não deu a resposta. Os microfones da Rádio Super continuam abertos, sempre democraticamente, até para que ele possa também dar a versão dele a respeito dos fatos que dominaram o noticiário político desde ontem.